Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Que bom que você veio nessa noite. Que bom que você decidiu estar aqui. Que bom que você que está em casa está nos assistindo. E porque Ele está aqui nessa noite, aconteceu curas nesse lugar. Quantos creem nisso? Eu creio que aconteceu curas em pessoas que estão aqui, em pessoas que estão em casa. E eu gostaria que você que está em casa, estava sentado ali, e Deus me falou que Ele ia curar pessoas com um problema na coluna, nervo ciático, que estavam em casa. E eu gostaria que você viesse nos próximos dias testemunhar aqui, em nome de Jesus. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Se você está aqui e também sentiu esse toque, venha testemunhar. Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe. Deus é maravilhoso. Mateus, gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 9. 2 versículos 35 e 36. Mateus capítulo 9, 35 e 36. Quero reforçar o aviso do batismo. Você que ainda não se inscreveu para o batismo, ainda dá tempo. Venha falar comigo, com a minha esposa. Nos próximos dias vamos estar fazendo um pequeno esclarecimento com aqueles que querem. Vamos estar passando uma base para que realmente entendam, tire todas as dúvidas e que não seja apenas um banho, mas que realmente entendam que ali é um testemunho público. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva e não perca a oportunidade dessa festa maravilhosa. Mateus 9, 35 a 36 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não estamos mais desgarrados, perdidos, porque o Senhor nos achou. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui nesse lugar. Ministra essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você está cansado? Quero falar nessa noite sobre decida descansar. Alguns acham que o cansaço, a fadiga, é algo apenas dos nossos dias, das nossas agendas lotadas, da correria. E talvez você pense: eu poderia ter 30 horas do dia e não seria suficiente para tudo que eu tenho para fazer. E com certeza isso é verdade. Nós temos muita coisa para fazer e às vezes falta tempo. Mas isso não é apenas dos nossos dias, não é algo do século 21. Em todos os lugares que nós olhamos na Bíblia, e especialmente nos Evangelhos, onde a Bíblia relata o dia a dia das pessoas. Talvez quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não conseguimos às vezes visualizar o dia a dia ali daquele povo. Mas quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos que Jesus entrava nas casas de pessoas simples, andava pela rua com pessoas simples, com pessoas importantes, com pessoas anônimas, outras pessoas muito conhecidas, porém todas elas cansadas, sobrecarregadas. E conta a história aqui, o texto que nós lemos um pedaço, é o final do Sermão do Monte, e Jesus estava cercado de uma grande multidão, e ele começa a olhar para aquela multidão e vê eles como ovelhas perdidas sem pastor, como pessoas cansadas, sobrecarregadas, pessoas desamparadas.
E quando nós olhamos para a história e olhamos para a nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós mesmos nos colocamos nessa situação de cansaço, de sobrecarrego, não é verdade? Nós mesmos, no desejo de acertar, de crescer, de prosperar, de avançar, no desejo de ter uma boa aposentadoria no futuro, nós nos cansamos no presente, nos sobrecarregamos no presente, e muitas vezes o futuro nem chega. Muitas vezes aquilo que nós ansiamos com tanta garra, sonhamos com tanta expectativa, às vezes nem chega. E quando chega, às vezes tudo aquilo que ganhamos, gastamos para manter um pouco da saúde que restou. Gastamos a vida para ganhar e depois gastamos o que ganhamos para manter a vida. Infelizmente é uma triste realidade. Muitas vezes influenciado por aquilo que as pessoas falam, influenciado pela família, por amigos. Nós somos seres influenciados, mas também nós somos seres que podemos influenciar. Por isso o pastor falou: vós sois a luz do mundo. A luz influencia. Jesus é a luz do mundo, por isso que ele influenciou. O carro que você tem, com certeza você fez uma pesquisa ou alguém disse para você: olha, esse carro é bom. A roupa que você usa, às vezes é influenciada por uma moda, ou às vezes influenciado por aquilo que cabe no teu bolso. Alguma coisa influenciou você e você comprou, não é verdade? E essa influência e esse acesso a todas essas coisas é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim. É muito saudável e ao mesmo tempo é muito destrutivo. Depende muito da janela que nós olhamos. Depende muito do filtro que nós estamos usando para filtrar o que é bom e o que não é bom. Depende muito da forma. E quando nós olhamos para a história do mundo, e eu gostaria nessa pequena introdução da palavra, eu gostaria de falar sobre duas sociedades. Talvez você nunca parou para pensar por que o mundo chegou no estágio que chegou. Por que o mundo chegou como chegou. E quando nós olhamos para a sociedade, agora não apenas Brasil, mas no mundo, a sociedade humana, a civilização humana, ela pode ser descrita a partir de duas sociedades: a sociedade da disciplina e a sociedade do cansaço. A sociedade da disciplina, que vem até o século XIX, é uma sociedade onde o não impera. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode falar porque você é criança, você não pode falar porque você é mulher, você não pode falar porque você é apenas um empregado. Uma sociedade onde o sujeito principal era a obediência, você tem que obedecer e ponto final. Mas por que não? Por que não, por que não e por que não? Uma sociedade onde a regulamentação, o controle, a manipulação dominava tudo. E essa sociedade gerou pessoas confusas, pessoas que tiveram uma visão errada da vida, pessoas que foram bloqueadas, pessoas que sempre receberam não. Você não pode isso, você não vai crescer, você não nasceu para isso, você não e não e não. E depois dessa sociedade onde o não imperava, mas tem uma coisa interessante, eu estava me esquecendo dessa sociedade do não. Um ponto positivo que eu encontrei na sociedade dominada pelo não, sabe qual é? É que eles sabiam e tinham bem distinto a hora de trabalhar e a hora de descansar. Descansar se descansa, se trabalha
se é hora de trabalhar, vamos trabalhar. Se é hora de descansar, vamos descansar. O trabalho fica no trabalho e o descanso está lá em casa. Esse é um ponto positivo dessa sociedade dominada pelo não, que até o século XIX tinha poucos recursos, dominada, opressora. A outra sociedade a qual nós fizemos parte hoje chama-se a sociedade do cansaço, a sociedade do sim. Sim, eu posso. Sociedade onde a visão positiva do mundo é o que impera. Uma sociedade movida pela produtividade, pela hiperatividade, pela hiperatenção, que é vários focos ao mesmo tempo, mesmo que isso é impossível. Essa é uma característica dos nossos dias, onde nós estamos com várias janelas aqui, e se nós pudéssemos fazer uma visão aqui agora, um raio-x, talvez cada um de nós está com vários balões aqui pensando, amanhã tem isso, né? E o espaço seria pequeno de tantas caixinhas abertas dos nossos pensamentos. E o sujeito dessa sociedade que nós vivemos hoje é a nossa produtividade. O que nos produzimos nos torna importantes ou não importantes. E nessa sociedade, o maior concorrente somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores concorrentes. E infelizmente essa sociedade inconscientemente forma pessoas depressivas e exaustas. Depressivas e exaustas. Porque o nosso concorrente, aquele que nós vemos todo dia no espelho, ele diz assim para nós: hoje você pode trabalhar um pouco mais. Você pode mais. Você pode isso, você pode aquilo. Você não conseguiu vencer as suas atividades hoje, então trabalha até um pouquinho mais tarde. Descansar para quê? Você pode, você é capaz. Mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E nessa sociedade, infelizmente, nós não permitimos, ou até nós ignoramos o apito. Não sei se você já trabalhou um dia numa fábrica. Eu trabalhei numa fábrica, e um dos sinais mais cobiçados daquela fábrica era aquele apito, aquela sirene 18 horas, né? Aquele barulho ensurdecedor, onde saía aquele formigueiro, era o barulho mais esperado do dia. E às vezes nessa sociedade nós ignoramos esse apito, nós ignoramos o apito que diz: para, chega, por hoje está bom, vai descansar. Nós ignoramos esse apito. Uma sociedade totalmente diferente do passado, glória a Deus. Uma sociedade que não é mais escrava do não, mas sendo uma sociedade positiva, sim, eu posso, muitas vezes temos criado um sentimento de déficit em nós, um déficit, ou seja, temos criado um sentimento de que trabalhar até às 6 horas não é o suficiente. Porque o nosso concorrente, que somos nós, está dizendo para nós mesmos: você precisa trabalhar um pouco mais. Você precisa trabalhar um pouco mais. Graças a Deus pelo avanço tecnológico. Graças a Deus pelas técnicas e tecnologias que nós temos hoje, que permitem com que o mundo seja alimentado. Você já imaginou se não tivesse a tecnologia para se criar um frango, um boi, como que ia alimentar todo esse povo? Meses se levava para se criar um frango. Hoje, 40 dias, o frango está pronto. Um boi, um porco, enfim. O cereal, se não tivesse um plantio mais acelerado, como que a população iria comer? Então, a tecnologia nos trouxe benefícios. Você já imaginou a comunicação, se fosse ainda do século passado? Um telefone com fio, que às vezes em quando tinha linha, não tinha, ou que tinha uma telefonista lá numa central, não sei aonde. A máquina de bater, a máquina de escrever, lá a pessoa catando milho, tec, 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 né? Demorava um século para escrever 2 linhas.
um telégrafo, tinha comunicação? Tinha. Mas para hoje, nos dias de hoje, seria uma comunicação que não seria suficiente, deixaria a desejar. Mas tem uma característica dessa sociedade de hoje, que ela tem dificuldade de dizer não. A sociedade de hoje tem dificuldade de dizer não. Você pode fazer mais isso para mim, William? Posso sim. E mais aquilo? Posso. E aquele outro? Posso. Olha, eu posso ficar até mais tarde? Posso. Em nome da positividade, do anseio, nós nos sobrecarregamos. E no meio e no anseio de ser uma sociedade liberta, uma sociedade positiva, nós perdemos o senso de limite. É uma sociedade que dificilmente tem limites. Ficamos acordados até altas horas, fazemos coisas que talvez nossos pais, nossos avós dizem: nossa, mas já está na hora de dormir, a noite foi feita para dormir, e nós estamos trabalhando, não temos limite. Queremos produzir, queremos fazer mais. E o grande desafio para nós hoje é saber dizer não, saber quando o apito toca, saber quando diz deu, já chega, parou por hoje, deu. Quem de nós, na melhor das intenções, não pensou assim: no que depender de mim eu vou dar tudo para o meu filho, para minha filha, no que depender de mim eu vou dar mais sim para ela do que não, porque eu na vida só recebi não. E eu pergunto para você: algum não que você recebeu te trouxe mal? Te fez você uma pessoa amargurada? Talvez muitos nãos que nós recebemos quando era jovem, criança, adolescente, na hora nós não entendíamos, mas hoje nós olhamos e dizemos: obrigado, obrigado mãe, obrigado pai por esse não. No que depender de mim vou dar o meu melhor. Que bom, dê o seu melhor. Mas alguns não são necessários. Antes a sociedade era dominada pelo não. Você não pode isso, você não pode. Mas por que não posso? Não interessa, você não pode. Agora é dominada pelo sim. Sim, você pode. Pode tudo, não tem limite, você pode. Nós precisamos apenas achar o equilíbrio. Achar o equilíbrio. E uma das marcas dessa sociedade é, como eu já falei, a hiperatenção. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sem perceber, nós perdemos de olhar as coisas ao vivo e a cores, de sentir o calor ao vivo e a cores, e ficamos olhando o mundo pela tela do celular. Ficamos olhando o mundo pela tela dos nossos tablets, computadores, e às vezes até com a família junto. Esse dia alguém falou que foi num show, né? Uma pessoa muito importante, e daí quando menos esperou, ele estava lá ao vivo olhando o show, mas estava olhando o show pela tela do celular. Que era mais importante filmar para mandar para os outros, para dizer que ele estava lá, do que ele assistir e ter a experiência ao vivo. E às vezes nós vivemos isso. Estamos lá no nosso churrasco, tomando tererê com um amigo, conversando, e às vezes o mais importante é tirar uma foto e mostrar, mas não esquecemos de curtir aquele momento, que às vezes pode ser o último momento, às vezes pode ser. Estamos constantemente nessa sociedade, em guerra, e muitas vezes não é contra o diabo, muitas vezes é contra nós mesmos, porque nós queremos mais, porque nós muitas vezes não nos aceitamos, como o pastor falou, porque às vezes nós nos achamos indignos, nós não entendemos que já fomos perdoados, que somos amados, que somos filhos, e começamos a fazer uma guerra entre nós. Precisamos aprender a dizer não, aprender a hora de parar. E em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações, os povos, existiram pessoas que viveram nas trevas, e a Bíblia vai falar sobre isso, mas a Bíblia diz que Jesus veio e as trevas acabaram.
Em todo o tempo o ser humano viveu em guerra, mas a Bíblia diz que Jesus veio e trouxe paz para o povo que estava em guerra, trouxe luz para o povo que estava na escuridão, trouxe vida para aqueles que viviam na sombra da morte. E a boa notícia para nós cansados e sobrecarregados é que Jesus veio para trazer descanso. E Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele momento, sem nada do que nós temos hoje, aquele povo já estava cansado, sobrecarregado. O problema não é estar cansado. O problema não é estar nas trevas, e o problema não é estar em guerra. O problema é não saber aonde tem alívio para o cansaço. O problema é não saber aonde se liga a luz para acabar com as trevas. O problema é saber aonde buscar a paz. E aquele que é a luz, que é a paz e que é o descanso, é Jesus. É o mesmo. É Ele que é a luz do mundo, é Ele que é a paz. Nem a sociedade dominada pelo não, e nem a sociedade dominada pelo sim, conseguem trazer o alívio. Porque só quem conhece o nosso potencial, só quem conhece os nossos medos, só quem conhece as suas limitações, só quem estava no dia em que o homem foi criado, e essa pessoa é Jesus, Ele conhece os teus medos, as tuas ansiedades, aquilo que te tira o sono, aquilo que te tira a paz, Ele conhece, e é por isso que Ele te convida: venham a mim, eu tenho descanso, eu tenho descanso. Mas Ele não convida apenas para nós clamar a Ele, orar, pedir, mas Ele convida para nós dar uma paradinha nele, chegar mais perto, se demorar na presença dEle. E quando nós se demoramos na presença dEle, e quando nós não temos pressa de sair da presença dEle, nós vamos começar a entender que o fardo que Ele tem para nós é suave, é leve. Zaqueu decidiu subir na árvore para ver Jesus, e quando Jesus vê ele, ele decide descer, porque ele estava cansado de correr atrás das coisas. Ele estava cansado de correr atrás de tantas coisas e ter um vazio no seu coração. Ele estava cansado de comprar a paz, de comprar o descanso, de comprar os amigos. Ele estava cansado. O dinheiro não trouxe o alívio, a fama dele não trouxe o alívio, os amigos que ele comprou não trouxe o alívio. Então ele decide subir na árvore, e quando Jesus olha para ele, ele diz: eu vou descer para que ele possa entrar. Martim Lutero decidiu conhecer a verdade e causar uma guerra pela verdade, porque ele estava cansado de viver em rituais religiosos, dogmas e dogmas, conhecimento e mais conhecimento, e a resposta para a pergunta dele: como eu posso ser aprovado por Deus, não se encontrava em nenhum lugar, no seu doutorado, nos seus dogmas. Cansado, ele decide procurar a verdade, e foi liberto pela verdade. Hoje Jesus está aqui nesse lugar. Habita em mim, habita em você. E Ele está aqui nos convidando: venha a mim descansar. Você está cansado? Venha a mim descansar. Antes de Jesus, algumas pessoas entravam naquilo que simbolizava a presença de Deus. Algumas famílias eram escolhidas mediante um sacrifício perfeito. Hoje, celebramos aqui que a porta está aberta e podemos entrar livremente para participar. O sacrifício foi pago, a cruz está vazia. Você não é mais um estranho, eu não sou um estranho. Nós somos filhos
e filhas de Deus, e por isso nós podemos descansar em Deus. Os filhos têm lugar na mesa. Quem de nós tem coragem de convidar qualquer pessoa para estar na nossa casa, um estranho? Dificilmente. Assim é na mesa do Pai. O Pai tem lugar para muitos, mas para todos aqueles que são seu filho, todos aqueles que aceitaram Jesus. Os filhos não precisam provar nada para o Pai, porque são amados. Você lembra quando Jesus foi batizado? O que Deus falou a respeito dele? Esse é meu filho amado. Deus não disse, olha, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Deus Emanuel, é a estrela da manhã, é o Rei dos Reis. Ele disse, esse aqui é o meu filho. Sabe por quê? Porque a nossa filiação vem antes daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Deus. A nossa filiação vem antes. O filho não é amado pelo pai por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. É claro que quando um filho tira uma nota boa, quando um filho tem um bom desempenho, nós nos orgulhamos, mas nós não deixamos de amar um filho porque ele tira uma nota ruim ou porque ele fez uma certa travessura. Porque ele é o nosso filho. Assim Deus ama você, Deus ama a mim, não porque você é bom ou porque você é mau, porque o teu título, porque o teu sobrenome, porque aquilo que você faz pelo reino. Isso não determina o amor de Deus por você. Porque antes de tudo, você é filho de Deus. E você lembra quando Jesus, com seus discípulos disse, Jesus, ensina-nos a orar. Como Jesus começou a ensinar? Quando vocês orar, Mateus 6, 9, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Ele não disse, orem assim, Deus soberano, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Tudo isso é atributo de Deus, é verdade. Tudo isso Deus é e muito mais. Mas antes de tudo isso, Ele quer ser o nosso Pai. Um Pai que nos ama. Um Pai que nos adotou mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Um Pai que entregou o seu único filho legítimo para que nós pudéssemos ser adotados, enxertados. Querido, a paternidade de Deus é a maior certeza que nós temos que ter. Quando nós conhecemos Deus como Pai, nós não temos dificuldade de descansar no Pai. Mas quando Deus é apenas um Senhor longe, nós achamos que precisamos viver uma vida fazendo coisas, para tentar conquistar o nosso patrão, para agradar o nosso patrão, para ver se o nosso patrão dá um aumento. Mas Ele não é o nosso patrão, Ele é o nosso Pai. E aquilo que Ele tem para dar para nós, já é nosso, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Conta uma história de um certo pregador, que ele foi pregar numa conferência, e na noite anterior, veio um pastor pregar mais jovem do que ele, um pastor que talvez não era tão conhecido, e aquele pastor sobe lá e prega uma mensagem assim, que levanta as pessoas, ele conduz as pessoas a uma atmosfera de adoração. Foi uma noite assim, as pessoas saíram falando que palavra, olha que homem de Deus. E no outro dia pela manhã estava aquele pastor lá, e orando, com a mão na cabeça, e dizia, Deus, não me deixa passar vergonha aqui, Deus, porque o pastor ontem orou e pregou e fez isso, fez aquilo, não deixe que o meu sermão seja uma vergonha. E Deus faz uma pergunta para ele, hein, fulano, você quer ser conhecido no mundo por ser um grande pregador ou por ser o meu filho?
Porque se você quer conhecido no mundo por ser um grande pregador, eu vou dizer para você que vai ter dias que você vai se decepcionar, vai ter dias que você não vai ser aplaudido, vai ter dias que você vai ser criticado, vai ter dias, e Deus foi falando. Mas agora, se você quer ser conhecido como meu filho, mesmo você não fazendo tudo aquilo que eu espero que você faça, mesmo você não recebendo todos os aplausos, mesmo você não sendo isso, não sendo aquilo, você vai continuar sendo meu filho. Ele disse: tá bom, pai, eu quero ser teu filho. Como você quer ser conhecido diante de Deus? Como um filho, como uma filha, ou como aquilo que você acha que é importante? Como você quer ser conhecido? E hoje o convite de Jesus para nós aqui é: venham, descansam no Pai. No Pai presente, que sabe do que você está cansado, que sabe do que você está sobrecarregado. Ele sabe. Quando nós olhamos para a vida de alguns homens, por exemplo, Saul e Davi, nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica e bem rápida, que o relacionamento de cada um, o que cada um via de Deus, o que cada um queria de Deus, fez com que um se tornasse um homem segundo o coração de Deus, e o outro se tornasse alguém que teve um fim trágico. Alguém certa vez disse que Davi, quando errava, ele corria para Deus. Saul, quando errava, ele corria de Deus. Davi, quando estava cansado, ele ia descansar em Deus. Saul, quando estava cansado, ele se afastava de Deus. O filho não precisa correr do pai. É claro que a gente tem medo, mas não deve ter medo. Fez uma coisa errada, não corre do pai, corre para o pai. Porque independente do resultado, ele é o teu pai. Se está cansado, não vai descansar em outro lugar longe do pai, vai descansar no pai, vai descansar em Jesus. Esse é o convite para você. Decida descansar hoje em Jesus. Aceite o convite. E aí você vai saber quem você realmente é nele. O que você tem nele. E o que você pode com ele no dia a dia, na sua vida. Vamos ficar de pé? Lembre-se que você, acima de tudo, é filho. Acima dos teus fracassos, dos teus medos, do que você fez ou deixou de fazer, a tua filiação fala mais alto. Acima da grandeza de Deus, do poder, do domínio de um Deus de justiça, de um Deus santo, poderoso, Ele é um Pai. Talvez não o referencial de pai que nós temos, ou que nós somos, mas Ele é um Pai que ama cada um dos seus filhos. Ele é o pai que está na porteira, esperando o filho voltar para casa. Ele é o pai que deu a metade da herança, com o coração partido, para o filho que queria experimentar o mundo lá fora. Ele é esse pai que dá liberdade, e muitas vezes nós quebramos a cara, mas Ele é o pai que diz: você pode ir, mas a casa sempre vai estar aberta, o teu quarto sempre vai estar preparado, você nunca deixará de ser meu filho, mesmo que você voltar para casa cheirando a porcos, você é o meu filho. Mesmo que você voltar para casa com a roupa tudo rasgada, você é o meu filho. Nós nunca vamos deixar de ser filho. Há um lugar de descanso em Jesus, há um lugar de descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Estar cansado não é o problema. O problema é saber aonde há o descanso. E o descanso para a nossa alma
E o descanso para o nosso espírito está em Jesus. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Descansa. Decida descansar. Decida aceitar esse convite. Decida se lançar. Decida ser conhecido como filho. Se você fracassou em alguma carreira, em algum título que você diz, meu Deus, eu gostaria de ter alcançado isso. Ei, o título mais importante da tua vida você já tem. Meu filho, filho de Deus. Esse é o convite. Decida descansar. Vamos orar. Pai, obrigado, porque em Ti nós temos o descanso. Obrigado porque em Ti aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não nos afasta da Tua presença, não diminui o Teu amor para conosco. O Senhor não olha para nós com um olhar de desprezo, porque não atingimos a meta, porque não fizemos como deveríamos fazer. O Senhor não olha para nós como alguém que merece um castigo, quando nós merecemos um castigo, mas o Senhor olha para nós como um Pai que ama, que perdoa e que nos chama a esse lugar de descanso. Porque muitas vezes nós mesmos nos colocamos na competição com nós mesmos e queremos vencer e queremos avançar e não sabemos a hora de parar, não sabemos a hora de descansar. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós temos o descanso, em Ti nós temos a paz que excede todo entendimento. E nessa noite há pessoas aqui que estão cansadas, estão sobrecarregadas daquilo que muitas vezes elas têm trazido como uma obrigação, como um fardo na sua vida emocional, na sua vida financeira. Estão cansadas, sobrecarregadas, oprimidas por uma competição, por uma agenda que elas mesmas se colocaram, que elas não conseguem vencer. Mas nessa noite o Senhor nos chama, e essa é uma noite de descanso, essa é uma noite de posicionamento, essa é uma noite de nós entrarmos nesse lugar e descansar na sombra do Todo-Poderoso, na sombra do nosso Pai, na sombra do nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Passeia, Espírito Santo, sobre esse lugar, trazendo cura, porque descanso traz cura, o descanso nos liberta, o descanso abre a nossa vista, o descanso não apenas é um lugar de renovar, mas é um lugar de reposicionamento. Nos leva a esse lugar, Espírito Santo, nos leva a esse lugar. É um lugar que nós somos conhecidos, não por aquilo que fazemos, somos, mas por aquilo que o Senhor disse que nós somos. Um lugar que somos amados, não por aquilo que os nossos títulos dizem sobre nós, mas somos amados porque o Senhor nos amou primeiro. Somos perdoados porque o Senhor nos perdoou primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor é a luz. O Senhor é a paz, o shalom, o Senhor é o descanso. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, as mais doces comunhões e consolações do Espírito Santo, a presença de Jesus, o Deus Emanuel, traga descanso sobre a tua casa, traga descanso sobre a tua vida, traga paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente, em nome de Jesus. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de